Amém? Vamos iniciar então nossa bilionaria de hoje. Deu um tempinho já. Tempinho também pra mim já reposicionar aqui direitinho. Tá tudo bem aí, galera? A voz, o áudio, o vídeo, né? Deixa eu ver. Tô totalmente sem vídeo aqui. Vocês também estão me vendo? Ou tá sem vídeo também? Deixa eu só verificar aqui. Tá? Fala bem pra mim, talvez eu não tô escutando. Ah, tá escutando aqui. Não, tá tranquilo. Pronto. Vamos lá, porque o computador ficou pro outro lado e eu fiquei pro outro aqui. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos orar então pra gente iniciar a nossa bilionaria de hoje. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia. Que o Senhor possa falar conosco, que possamos crescer, Deus, em entendimento e graça. Que as letras, Pai, saiam para fora, Senhor, e sejam, Senhor, esculpidas no nosso coração. Que possamos viver, Senhor, segundo aquilo que a Tua palavra diz. Que possamos ser aquilo que a Tua palavra diz. Pai, perdoa os nossos pecados, guia, Senhor, nos conduz, ó Senhor, em caminhos, ó Senhor, que mesmo que não entendemos, ó Senhor, o Senhor entende e sabe de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, seja com cada pessoa que está assistindo agora, participando conosco, seja também com aqueles que vão assistir depois. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, transborde, ó Senhor, sabedoria, entendimento e graça de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fala conosco, através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Isso é que nós te pedimos, papai, te agradecemos. Amém. Amém? Vamos começar então. Ontem a gente parou no capítulo 21, versículo 21 também? Foi. Paran e sua mãe, é isso mesmo. Até marquei aqui e vou acertar. Vou dar só uma introdução a gente comentar. A gente não tinha comentado, né? Nós vemos no capítulo 21 o nascimento de Isaac, né? O filho, o grande filho, aquele que o qual Isaac significa aquele que me faz rir, né? Onde Deus finalmente, né, não quer dizer que foi atrasou demais a promessa, não é isso. Mas que inclusive o versículo 2 fala no tempo determinado de que Deus lhe falara, né? Então, era no tempo determinado, foi no tempo perfeito. Que tempo foi esse? O tempo da velhice de Abraão e de Sara, justamente para mostrar e provar para os dois que não era pela força deles, não era pelo jeitinho de Sara, não era pelo jeito que as coisas, mas era do jeito de Deus, mostrando, inclusive, que tudo era possível. Deus poderia, sim, mesmo na velhice, né, gerar filhos e filhas e gerar também uma nação através da vida de Abraão, partindo de Abraão. E essa seria construída por Deus e Abraão, conduzidos por Deus também. E nós vemos um conflito entre Agar, né, ou melhor, Ismael e Isaac, né, ou melhor, e Agar e Sara, seu filho, e Agar e Sara. Vai lá no versículo 9 que diz o seguinte: Sara, porém, viu que o filho de Agar, que é Ismael, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. Versículo 10: E disse a Abraão: Deita fora esta escrava. Sara dizendo a Abraão: E seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque.
pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Né? Ou seja, teve esse conflito de Ismael zombando do filho de Isaque, né? O filho, aquele que fazia a promessa de Deus. Né? Imagina comigo, Ismael, que foi um fruto, né, de uma escrava com Abraão, o primogênito de Abraão, né, que tinha todos os seus direitos e vamos dizer assim, até o momento era o filho que Abraão tinha, né? O filho primogênito sempre ele é mais apegado, aquela coisa, né? Aí de repente chega a promessa, né? O nascimento de um novo filho que nem próprio Ismael esperava, nem Agar, ninguém, porque o próprio Abraão e Sara já eram velhos. Então surge essa inveja, né? Esse senso de realmente perdeu algo, perdeu a atenção, perdeu, né, um momento de conflito que lembra muito Caim e Abel. Né? Quando Deus olhou para a oferta de Abel e Caim e falou assim, simplesmente olhou, se agradou mais da oferta de Abel porque foi o primogênito. E Ismael se sentia desse jeito, então ele zombava para descredibilizar quem era Isaac. Sara, para ver o tanto que a mulher é inteligente, relembrando, inclusive a gente comentou ontem, né, de tudo aquilo que ela passou, né, tudo aquilo aquele cristal que foi rachado lá quando a escrava começou a se sentir superior a Sara, veio à tona novamente, né, veio à tona aquilo que a escrava fez, veio à tona também sentimento de insegurança, por pensar assim, nossa, pode ser que aconteça aquilo que aconteceu com Caim, pode ser que aconteça algum momento de violência e etc e tal, né? Então Sara, sem pensar e nem já falou logo para Abraão, falou assim, ó, tira daqui, joga isso aí no deserto, porque a promessa já nasceu, é essa aqui a promessa de Deus. E Abraão, como um pai, como todo pai, não quer abandonar o seu filho, mas o próprio Deus o responde falando que a descendência seria de Isaac, ele seria a promessa. E que Ismael, o filho de Agar, né, recebeu uma promessa também. Né, quem iria cuidar era Deus. Né, Abraão, mesmo depois, aqui a gente vai, né, a gente já leu, estou só comentando para relembrar, mas depois Deus, Abraão entregou um suprimento, Agar saiu com seu filho no deserto, foi expulsa da casa. Depois que ela foi expulsa, né, a palavra fala que ela deixou o filho em um arbusto. E esse filho no arbusto, por que ela deixou o filho no arbusto? Para não ver ele morrer. E assim ela clamou ao Senhor. E o Senhor abriu os olhos dela e fez enxergar um poço. Que assim ela, né, se supriu as necessidades, tomou água, deu para o seu filho, etc. E ali construiu uma vida, e eles começaram a habitar naquele lugar. A palavra fala a respeito disso no versículo 20 e 21. Mas o próprio Deus o direcionou e cuidou. Um comentário que eu deixei passar despercebida foi o que o próprio poço que Agar viu, inclusive até os arbustos, foram plantados, né? Há uma linha que fala isso, né? Que foram plantados pelo próprio Abraão, né? Ou seja, Deus o conduziu, mas o próprio Abraão é que tinha, né? Tinha conduzido Abraão, mesmo sem ele entender, há muito tempo atrás, né? Para que o seu próprio filho, a sua, né? A escrava pudesse realmente usufruir. Sim, vamos continuar a leitura do versículo 22. Alguém quer comentar? Alguém quer acrescentar até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Se ninguém quer acrescentar, eu vou dar.
3 segundos. 3, 2, 1. Vamos lá então. Versículo 21. Versículo 22, perdão. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim. Olha o que Abimeleque falou. Nem o meu filho, nem o meu neto, segundo a bondade que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso. Também nada me fizeste saber, tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Que é importante. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, e perguntou a Abimeleque a Abraão: Para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Tomarás essas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Betseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Betseba. Depois de se levantarem, Abimeleque e Ficol chegou o seu exército e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque que Betseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Ok. Aqui há uma construção de uma aliança entre Abimeleque e o próprio Abraão. Nós vimos lá atrás que a experiência que Abraão teve com Abimeleque e o próprio Abimeleque teve com Abraão não foi muito legal, né? De mentira, e Deus revelou, e Deus logo depois o comissionou como profeta e Abimeleque identificou ele como profeta, né? E Abimeleque volta, né, novamente a ter um momento de aliança com Abraão a respeito de terras, de lugar, de espaço, né, de reinado. Abimeleque sendo rei, Abraão, vamos dizer assim, com essa influência sobre a vida de Abimeleque, né, Abimeleque reconheceu ele como um profeta. E ali cada um cede alguma coisa com um pacto de aliança mesmo. Toda aliança, um dá algo e o outro retribui, né? Assim. E foi feito depois vamos entender até um pouco mais a respeito disso. Mas Abraão construiu ali e invocou o nome do Senhor naquele lugar, né? E estabeleceu aquele lugar como um local de altar e presença de Deus. Isso é muito importante, né? Essa aliança que foi feita entre o rei e Abraão, formando ali Betseba. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar ou vamos para o capítulo 22? Que o tempo hoje está passando rápido. Ninguém? Então, vamos seguir, né? Dá mais um tempo. Ok, então vamos lá. Capítulo 22. Depois dessas coisas, versículo 1. Provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Importante, vou até escrever aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-lhe ali em holocausto sobre
um dos montes que te mostrarei. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abradou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o arbusto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Olha o que ele fez. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, daremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que era, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negas o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Dai dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizesse isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos e, levantando-se, foram juntos a Betseba. E Abraão habitou em Betseba. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: Milca também deu à luz filhos a Naor, teu irmão, o primogênito, Bud, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quetzeder, Arzon, Pildas, Gilafé e Betuel. Nome bonito para botar no nome de filho. Betuel gerou Rebeca. Este 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. A sua concubina, cujo nome era Helma, lhe deu também à luz a Teba, Gaã, Taás e Maaca. Ok. Amém. Vamos lá. Nós vemos agora, no capítulo 21, nós vemos o nascimento e o conflito de Agar indo para o deserto e tal, que a gente já viu sobre Ismael. E agora, no capítulo 22, nós vemos Abraão sendo provado.
né? E uma prova meio que inesquecível, né? Não tem como. Deus simplesmente chega a Abraão e ele responde: Eis-me aqui. E Deus fala: Eu peço teu filho como sacrifício. Aí você imagina, né, o tamanho da prova. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, né? O pai de multidões, pai da fé. Porque nós vemos Abraão aqui um covarde nos outros capítulos, né? Nós vemos Abraão entregando sua mulher para não ser morto. Ele mesmo ser morto. 2 vezes. E na segunda vez quase que acontece. Abimeleque ainda leva a mulher para dentro do castelo, mas há uma revelação e etc, né? A gente já viu a respeito disso. E Deus vem provar a Abraão a sua fé. Mostrando realmente a essência em que Abraão poderia caminhar. E Abraão responde: Eis-me aqui. Todas as vezes, inclusive no versículo 11, no versículo 8, até para o filho dele, para Deus, para o anjo, para o filho, ele responde: Eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Agora imagina, se fosse você, escutasse Deus te entregasse um filho na velhice, um filho que você estivesse esperando muito tempo, né? E você falava, e o próprio Deus fala assim: o teu único filho, né? O teu único filho, né? Entrega para mim, né? Eu tenho certeza que 99% das pessoas ia falar assim: não, essa voz não é de Deus, não, essa voz é do inimigo, né? Essa voz não, isso não dá certo, né? Para mim não, né? Como é que Deus abençoa e depois Deus tira? Né? Geralmente o povo fala isso. Não, como é que Deus abençoa e Deus vai tirar? Como assim? Tudo para medir a vontade do seu coração, a intenção do seu coração, perdão. Para mostrar que Abraão, geralmente Abraão, o pai, ele dá a vida pelo filho, né? Às vezes ama até mais do que a si mesmo, né? É uma prova que Abraão, uma prova com Deus, Deus queria o provar, para saber se ele realmente estava na dependência, né, dele ou não. E o próprio Abraão começa a se movimentar segundo a palavra que Deus ordenara. Inclusive o próprio filho perguntar e Abraão falar: meu filho, Deus, onde é? O filho pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão fala: Deus vai prover o cordeiro, né? Deus vai prover, preparar o altar, colocar o filho para o sacrifício, colocar ele sobre a lenha e estender o cutelo. Pensa na dor do coração de um pai, né? Fazendo isso tudo até o ponto que o Senhor falou: não, viu que realmente ele ia realmente fazer e executar de fato. Vem o anjo do Senhor e brada do céu e fala: Abraão, Abraão, para aí, né? Não precisa mais. Deus, um cordeiro. Deus proveu o cordeiro e esse cordeiro estava ao lado do altar. Deus já tinha provido todo o cordeiro. Deus já tinha provido, né? Ele já tinha dado os recursos para ser feito. Mas realmente ele queria provar o coração de Abraão. E Abraão, sem pensar em agiu segundo a vontade de Deus, e assim veio a promessa a Abraão, né? O reforço da promessa a Abraão, de que através da segunda mensagem do anjo, que seria grandiosa a descendência de Abraão, assim como as estrelas dos céus, assim como a praia do mar, as areias do mar, perdão, a tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E no versículo 18 ele fala: em tua descendência serão benditas todas as nações, porque obedeceste a minha voz. Né? Aqui mostra claramente a prova do coração de Abraão, mostrando ele como um pai da fé. Embora Abraão errou lá atrás em muitas situações, embora Abraão era mentiroso, embora Abraão era covarde, embora Abraão passou muitas situações
que foram erradas, embora Sara dê uma forcinha para Abraão, Abraão teve outro filho, né? Enfim, mas aqui, né, é o ponto-chave em que se torna realmente definitivo a transformação e o reconhecimento de que Abraão é um marco e a referência daquele que obedeceu a Deus, independente do valor e a situação que estava em xeque, né? Deus prova, agora trazendo a realidade, né? Deus prova os nossos tempos atuais. Deus prova o nosso coração justamente naquilo que somos, que estamos trabalhando, estamos no processo. Então Deus vai te provar, mas a diferença a prova, né, para, vamos dizer assim, a tentação, né, com o pecado, é que o pecado ele vem para derrubar, né, justamente para nos corromper a imagem e semelhança de Deus. E a prova não, ela vem justamente para nos erguer, nos levantar. É onde nós temos é onde tudo é colocado em xeque em nossas vidas para sabermos se realmente estamos na dependência de Deus ou não. Porque se não tivesse valor, não era prova. É muito fácil a gente, eu posso dizer, aceitar obedecer a Deus quando não me custa algo. Não é fácil. Você vai e tudo, não te custa algo, então, nossa, é maravilhoso, tá? É de graça, não, então, né, é ótimo, é perfeito. Agora, quando me custa, né, já tem um peso de valor. É isso aqui, ó Deus, né? É isso ali, ó Deus. Há vários testemunhos de pessoas que viveram algo extraordinário com Deus, a partir do momento que romperam esse limite, né, do natural para depender realmente depender literalmente de Deus, né? Uma vez o David Killa mesmo é um, não sei quem conhece, mas um cantor bem famoso. Ele era piloto de avião, né? E Deus já tinha falado com ele, esse é um testemunho. Deus havia falado com ele a respeito de quem ele era, o que ele ia fazer, só que ele continuou estudando, virou piloto de avião e tal. E um certo dia ele recebeu uma proposta muito boa para trabalhar numa empresa muito grande, uma remuneração muito boa. Só que nesse exato dia, no momento que ele aceitou e já ia exercer, Deus falou assim: olha, eu não quero. Eu te chamei não para ser um piloto, chamei para você ir para as nações. Aí pesou, né? Porque rapaz, ele trabalhou, viveu aquilo para poder não usufruir e viver a vontade de Deus. Então, realmente Deus nos coloca à prova quando chega esse ápice mesmo, para sabermos de fato qual a intenção do nosso coração. Mas sempre, né, o melhor caminho é a dependência e obediência à voz de Deus. É justamente o eis-me aqui. Mesmo que pareça difícil, né, mesmo que... O que é mais difícil do que matar o próprio filho? Né? Por isso que Abraão ele é referência e vamos ouvir falar muito dele em toda a Bíblia por causa disso. Qual a dificuldade, qual o problema maior, qual o empecilho, as barreiras maior do que matar o próprio filho? E Abraão simplesmente agiu e falou: eis-me aqui. Né? Peso de valor que Deus está realmente te incomodando esses dias. Quando chega esse ponto exato onde Deus te prova em algumas situações, não tenha dúvida, né? Vá, porque Ele vai te levantar, Ele é que vai te erguer e você será bendito assim como Abraão foi. E Abraão voltou nos versículos 18, 19 e tal, e foi para Harã, né? E teve vários filhos e filhas. E isso mostra o quão Deus é poderoso e maravilhoso conosco. Amém? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma dúvida?
tentar voltar aqui. Aí. Deixa eu ver. Que eu tô sem o... Ah, agora melhorou aqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer acrescentar. Então dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E vamos pro 23. Até rimou, né? Vamos pro 23. Mas amém. Versículo 1 diz o seguinte: os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Versículo 3. Depois se levantou Abraão de diante de sua esposa morta e disse ao filho de Éter: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultar entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Éter a Abraão: ouve-nos, meu senhor. Príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar-se a tua morta. Então se levantou Abraão e prostrou-se em terra diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que possuía no fim do seu campo, que dê a mim pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Éter e respondeu a Abraão aos ouvidos do filho de Éter, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo de Dom, também te dou a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo Tadou. Sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e disse a Efron, aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Tomou de mim e sepultarei. Toma-o de mim e sepultarei a minha morta. Respondeu Efron a Abraão. Cadê? Respondeu Efron a Abraão. E disse Efron aos ouvidos do povo da terra: se te agrada ouvir, peço-te. Isso mesmo. Então respondeu, se inclinou o povo, então respondeu, versículo 14, Efron a Abraão. 15, meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta ali a tua morta. Abraão concordou com os termos de Efron e pensou-lhe a prata que lhes tinha falado aos ouvidos dos filhos de Éter, 400 ciclos de prata. Moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que está a Macpela, em frente a Manré, o campo e a caverna que nele estava, e todo arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor. Se confirmara Abraão por posse na presença dos filhos de Éter e de todos os que entraram pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, em frente a Maré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Éter em posse de sepultura. Nós vemos a morte, né, nessa segunda parte, especificamente a execução do plano, né, de redenção, do plano
né, de realmente Abraão, a sepultura e etc. Do sepultamento, da morte de Sara. E nós vemos ali justamente todo o preparo e principalmente o respeito à vida de Sara. Acredito, não vai dar nem pra gente comentar tudo. A gente vê vamos dizer assim, o respeito e também a forma que foi feito. Bem importante daquilo que nós vamos falar mais pra frente um pouquinho a respeito do campo e a respeito, né, da posse. Por isso que é confirmado 2, 3 vezes, se eu não me engano, sobre o campo e o testemunha da compra e aquisição desse campo onde existia a caverna, onde foi feita a sepultura de Sara. Alguém quer comentar, acrescentar? Hoje vocês estão caladinhos. Tá todo mundo aí? Tá me escutando, gente? Vocês estão comigo? Amém. Então tá. Esse campo, nele foi muito importante, porque Abraão sendo um proprietário legal de um território que seria a Terra Prometida. Ainda que fosse uma pequena parte, né? Fala de... uma pequena parte. E cumprindo, vamos dizer, depois a gente vai ver a respeito, mas cumprindo principalmente uma das promessas do Senhor. A respeito da Terra Prometida, daquilo que o Senhor tinha entregado. Né, essa negociação do campo em Macpela, ok? Onde foi sepultado Sara. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar 2 capítulos aqui, né? Até que a gente andou rápido, foi ligeirinho, né? Mas eu tô sentindo, não sei se é porque meu áudio não tá ligado. Vocês estão aí, pessoal? Tá todo mundo aí? Ninguém falou nada. Hã? Me sentindo só. Metade, né? Eu vi só o capítulo 23. Aham. Amém. Pensei que eu tava sozinho, hein? Eu falando aqui, falando. É porque eu tô sem o computador, não tô olhando de lá. Eu tô vendo aqui, né? Pelo celular. Mas, se ninguém não tem mais nenhuma dúvida, se alguém quer acrescentar alguma coisa interessante, tá com espaço. Enquanto vocês se preparam, se não tiver, pra gente finalizar. Só reforçar que aquele que eu avisei no grupo, né? A gente vai fazer o exercício de 3 em 3 semanas, tá? Porque esse todo que acaba confundindo um pouco, né? O pessoal falou no meu PV, acaba confundindo o exercício com o outro da primeira semana, com o da segunda, né? Então, de 3 em 3 semanas, eu acredito seja um tempo bom, né? Até para quem está acompanhando a bilionaria, fazer e gravar ali, de fato, o que está sendo ensinado, o que a gente comentou aqui, né? Aquilo que foi sugestão, que foi debate, tá? Então, amém. Por hoje é só. A gente, no momento, se entrar no capítulo 24, capítulo 24 tem, deixa eu ver quantos, 67 versículos. Não dá pra gente terminar todo ele,
Mas amanhã acredito que nós conseguimos finalizar ele. E o capítulo 25. Eu acredito, né?